Pastores, seminaristas e crentes que estão participando do Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, é um prazer conhecê-los. Eu sou Bun Zuir de Shincheonji, Igreja de Jesus, o seu moderador. Gostaria de agradecer a todos que compareceram ao Seminário Online Shincheonji, que está sendo transmitido para todo o mundo. O seminário que está sendo realizado agora é um conteúdo que os crentes de todo o mundo precisam saber para poder guardar a nova aliança que Jesus nos deu. Para todos que estão participando, espero que tenham um tempo precioso recebendo grande graça e iluminação através do Seminário Online Shincheonji. Primeiro, vamos orar com o mesmo coração e iniciar o seminário. Deus Pai, que é cheio de amor, graça e vida. Agradecemos sinceramente por nos dar sua graça e amor imutáveis, como a luz, a chuva e o ar dos céus. Agradecemos por nos dar a esperança do céu, através da sua palavra, a todas as pessoas do mundo em meio às dificuldades. Damos graças e glória por nos permitir entender o verdadeiro significado de Deus e da Bíblia, por receber o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, seguido por testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, e agora, o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Por favor, acrescente compreensão e graça aos pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que estão ouvindo este seminário para que todos possam alcançar a esperança do céu e da salvação. Por favor, enche o instrutor que está testificando sua palavra hoje com o Espírito Santo para que todos os membros da família do mundo que estão ouvindo a palestra recebam bênção de entendimento e esperança. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de informar que este seminário online está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Agora é o momento mais importante de ouvir a palavra da vida. Hoje, o instrutor Kim Han-soo da Igreja Shincheonji, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, revelará as palavras seladas pelos últimos 6.000 anos através da lição intermediária 4, o livro selado e a revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Todos os cristãos leem a Bíblia, mas o livro que vocês estão lendo é um livro selado ou um livro aberto? Através do seminário de hoje, vamos testificar o Evangelho aberto do Reino dos Céus. Então, oro para que vocês tenham tempo para reter e perceber cada versículo da Palavra de Deus em seus corações. Vamos receber o instrutor Kim Han-soo, que testemunhará as palavras de hoje. A todos os pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que têm esperança e fé no céu. Prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Han-soo, o chefe da igreja de Ulsan, da tribo de André, de Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji hoje. Espero que seja um tempo de entendimento através desse seminário do Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Alguns pastores podem conhecer o conteúdo que será abordado hoje, e alguns talvez não. Espero que ouçam o que eu vou explicar mais uma vez e que seja um tempo precioso para se tornar um em Deus. A palavra que testificarei hoje é a lição intermediária 4, o livro selado
e a revelação do Antigo e do Novo Testamento. A referência principal é Isaías, capítulo 29, Ezequiel, capítulo 3 e Apocalipse, capítulo 5 e 10. Vamos dar uma olhada no conteúdo principal primeiro. Os pastores já devem saber disso, mas vamos olhar primeiro o significado do livro selado e da revelação. Primeiro, sobre o livro selado. Porque ninguém pode entender o livro da profecia até que seja cumprido e a realidade aparecer, dizemos que é um livro selado. Portanto, o livro selado não se refere simplesmente a coisas que não podem ser vistas ao olho nu. É uma palavra selada pela visão, ou seja, um estado onde a realidade ainda não apareceu. Isso é o livro selado. Agora, vamos dar uma olhada a respeito da revelação. A revelação significa abrir e mostrar, certo? O estado em que a profecia foi cumprida e a realidade apareceu. Isso é chamado de revelação. Agora, vamos dar uma olhada no livro selado e a revelação do Antigo e do Novo Testamento, que é o tópico de hoje. Primeiro, veremos o livro selado e a revelação do Antigo Testamento. O livro selado do Antigo Testamento é a profecia do Antigo Testamento, e a revelação do Antigo Testamento é a realidade que cumpriu a profecia. Agora, veremos o livro selado e a revelação do Novo Testamento. O livro selado do Novo Testamento é a profecia do livro do Apocalipse, e a revelação do Novo Testamento é a realidade que cumpriu as profecias do Novo Testamento. Antes que a realidade profetizada apareça, é um livro selado. Sim, porque ninguém pode conhecer o livro da profecia até que seja cumprido, dizemos que é um livro selado. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não faz nada sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. É por isso que em cada época, Deus envia o pastor prometido para revelar a vontade de Deus. Agora, vamos olhar para o pastor prometido do Antigo Testamento e o pastor prometido do Novo Testamento. O pastor prometido do Antigo Testamento foi Jesus na primeira vinda. Jesus testificou as palavras da revelação do Antigo Testamento, né? E o pastor prometido do Novo Testamento é o novo João, através de quem Jesus, da segunda vinda, testifica. Aqui, o novo João é um pseudônimo do vencedor, o pastor prometido do Novo Testamento. Amados crentes, você e eu estamos vivendo na era do Novo Testamento. Então, espero que seja um momento para entendermos claramente como o livro selado e a revelação do Novo Testamento apareceram, e o que é a palavra revelada do Novo Testamento através das palavras do pastor prometido do Novo Testamento. Agora, vamos ler Isaías capítulo 29, versículos 9 a 13. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém, não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sim, você leu bem. Diz para ficarem pasmos e atônitos, cegar-se e continuar cegos, não é? E diz que toda essa visão se tornou um livro selado.
Como você ouviu a explicação antes, a visão é uma profecia e, portanto, um livro selado. Mas aqui fala-se dos cegos. De quem estava falando e de que época? O cego aqui não está falando sobre as pessoas no tempo de Isaías, mas sobre os líderes religiosos que vivem na época em que as palavras dessa profecia se cumprem, ou seja, na primeira vinda de Jesus. Em Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, ele nos diz para escrever claramente essa visão em tábuas, para que possamos ler enquanto corremos. Para que possamos ler enquanto corremos, não seria certo escrever na tábua do nosso coração? Também diz que a visão aguarda um tempo designado e que certamente será cumprida. Porque as profecias certamente se cumprem no tempo determinado, ele disse para escrever claramente a visão na tábua do coração. Diz que esta profecia era o livro selado. Como ninguém pode conhecer a profecia até que ela se cumpra, está lacrado tanto para os que sabem ler como para os que não sabem ler. Então, quem é aquele que sabe ler e quem é aquele que não sabe ler? Aquele que sabe ler no mundo religioso é o pastor que ensina a palavra. E aquele que não sabe ler são os povos, ou seja, os membros da igreja que aprendem as palavras. Dos pastores ao povo. Se eles não conseguem ler as palavras da profecia, significa que eles se tornaram cegos, incapazes de entender as profecias. Assim, quando a profecia é selada, eles ensinam os mandamentos dos homens e não a vontade de Deus. Os mandamentos dos homens não são palavra de Deus. São interpretações arbitrárias dos homens. São apenas palavras humanas. Significa que pastores e membros cegos estão ensinando e aprendendo apenas com os mandamentos dos homens. Então, como seria um crente ensinado pelos mandamentos dos homens? Ele aproximaria a Deus com a boca e honraria com os lábios. Mas o seu coração estaria longe, viveria uma vida de fé superficial, uma fé formal. O processo pelo qual as palavras seladas da profecia são abertas e testemunhadas é profetizado em Ezequiel capítulos 1, 2 e 3. Então, vamos olhar para as profecias e cumprimento da revelação do Antigo Testamento e o pastor prometido que testifica disso. É Ezequiel capítulo 1. Entre os cativos, Deus veio especificamente a Ezequiel e lhe mostrou a visão. E em Ezequiel capítulo 2, Deus alimenta o rolo de um livro aberto ao filho do homem, Ezequiel. Esse rolo de um livro aberto não é mais um livro selado, mas uma revelação. E em Ezequiel capítulo 3, ele instrui a comer o livro aberto e ir à nação de Israel rebelde e testemunhar a eles. Aqui, precisamos olhar um pouco mais sobre Ezequiel. Em Oséias, capítulo 12, versículo 10, Deus multiplicou visão aos profetas e comparou os profetas por parábolas. Aqui, Ezequiel é chamado de filho do homem. Com isso, podemos saber que há um pastor por vir no momento do cumprimento. E disse que em ambos os lados do rolo estão escritas palavras de lamento, pranto e ais. Porque ele foi instruído a entregar as palavras de lamento, pranto e ais. A razão é que o povo de Deus traiu a ele e pertenceu a Satanás, o diabo. Então, aos olhos de Deus, eles não eram os vivos, mas os mortos. Então, dar as palavras de lamento e pranto aos mortos era para chamá-los ao arrependimento. Porque as pessoas que traíram e abandonaram a Deus receberam mandamento dos homens, dos pastores cegos e morreram espiritualmente. Ele escolheu um pastor para pregar a palavra de revelação. O que se deveria fazer nesse momento?
Quando a palavra da revelação é testemunhada através do pastor escolhido de Deus, se alguém ouvir essas palavras, arrepender e sair, será salvo. Mas, se não se arrepender e não sair, o desastre virá sobre ela, certo? Desta forma, Deus fez o Filho do Homem comer o rolo do livro aberto. E em Ezequiel, capítulo 3, versículo 11, Deus instrui o Filho do Homem, Ezequiel, que comeu o rolo aberto, ir à nação rebelde de Israel e dizer-lhes essas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Agora, vamos falar sobre o cumprimento na primeira vinda. A profecia de Ezequiel cumpriu-se cerca de 600 anos depois, pela primeira vinda de Jesus. Vamos ler as palavras de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sim, se olhar em Mateus, capítulo 15, versículo 24, Jesus disse que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, a nação rebelde de Israel. Isto era o processo de cumprimento das profecias de Ezequiel, capítulos 2 e 3 do Antigo Testamento. Está escrito como se o profeta Ezequiel tivesse comido o rolo aberto, mas isso era apenas uma visão. E quando foi cumprida, não foi Jesus quem comeu e testificou a palavra? E foi dito a Ezequiel para ir e falar à nação rebelde de Israel. Isto também foi cumprido ao Jesus entregar a palavra da revelação ao Israel rebelde na primeira vinda. Vamos ler juntos as palavras de Mateus 15, versículo 14, e ver como era o povo de Israel naquela época. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Sim, diz que se um guia cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. Na primeira vinda, o povo de Israel estava sendo mantido cativo pelos escribas e fariseus que eram líderes cegos e foram ensinados por mandamento dos homens. Não seria muito óbvio o resultado de um cego liderar outro cego? Eventualmente, ambos vão acabar no inferno. Neste momento, como nas palavras de Mateus 3, versículo 16, Deus veio a Jesus, deu a palavra da revelação e o fez falar à nação de Israel que estavam no exílio. Assim, como a palavra diz, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreendem. Você acha que os pastores e seus santos no Antigo Testamento ouviram as palavras de Jesus de junto com Deus? Não, ao invés, chamaram de seita e demônio, perseguiram e mataram. A razão por fazer isso é porque as palavras de profecias estavam seladas, eram espiritualmente cegos e foram ensinados pelos mandamentos dos homens. Queridos crentes, qual é o propósito da nossa fé? Não é o céu, a salvação e a vida eterna? Em João 17, versículo 3, disse que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E em Mateus 11, versículo 27, diz que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, não há céu, nem salvação, exceto por meio da revelação. Jesus disse em João 17, versículo 8, que ele transmitiu a palavra da revelação que ele havia recebido de Deus. Conforme profetizado em Ezequiel capítulos 2 e 3, ele recebeu o rolo aberto e pregou as palavras da revelação do Antigo Testamento. Assim, na primeira vinda, somente por meio de Jesus, o pastor prometido, escolhido por Deus, alguém podia receber a palavra da revelação, receber a salvação e a vida eterna e entrar na esperança do reino dos céus. As profecias do Antigo Testamento foram cumpridas na primeira vinda e as profecias do Novo Testamento também serão cumpridas na segunda vinda.
A seguir, vejamos o livro selado e a revelação do Novo Testamento. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Sim, você leu bem. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o processo de transmissão da revelação é bem explicado. O fluxo da transmissão de revelação deve seguir o fluxo de Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Primeiro, Deus deu a Jesus um livro, selado com 7 selos, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Jesus recebe o livro, quebra os selos, e abre e cumpre, e dá o livro aberto ao anjo. Aquele anjo dá o livro aberto ao novo João de hoje, e dá a instrução. De acordo com a instrução, novo João transmite ao servo de Deus o que ele viu e ouviu em todo o livro do Apocalipse. Vamos olhar mais de perto através dessas imagens. Primeiro, se você olhar para Apocalipse 5, versículo 1, há um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Este livro não é o livro selado do Antigo Testamento, é o livro selado do Novo Testamento, o livro do Apocalipse que contém os segredos do reino do céu escondido em parábolas. Esse livro foi escrito por Deus, selado com 7 selos na mão direita de Deus, para que ninguém no céu ou debaixo do céu pudesse abri-lo ou olhar para ele. Por isso, diz que João chorou muito. Por que João chorou? A razão é que se esse livro não for aberto, os segredos de Deus não se cumprem e os desejos de Deus não se realizam. E porque não haverá o reino de Deus, nem a salvação da humanidade nessa terra. O livro de Apocalipse foi selado com 7 selos e foi transmitido apenas como uma profecia. Mas, olhando em Apocalipse 5, versículo 7, diz que Jesus recebeu o livro selado e abre os 7 selos. Qual seria o motivo? Era possível porque Jesus venceu. Assim como ele diz em João 16, versículo 33, eu venci o mundo. Era porque ele lutou e venceu Satanás, o diabo. Jesus era digno de abrir os 7 selos porque conhecia a identidade de Satanás, o diabo, sua organização e seu trabalho. Jesus, que recebeu o livro selado, abriu todos os selos em Apocalipse capítulo 6 e 8 e cumpriu tudo que estava escrito nele. Depois de abrir todos os selos, Jesus deu o livro aberto ao anjo. E a quem o anjo deu o livro que havia recebido? O livro é dado ao novo João, em Apocalipse capítulo 10. Deus é Espírito, Jesus é Espírito e o anjo é Espírito. Porque Jesus tinha que cumprir essas palavras da profecia e testificar, ele escolheu um pastor necessário quando teve que testificar. O livro que o novo João comeu é diferente do livro de Ezequiel, capítulo 3. O livro de Ezequiel, capítulo 3, é o rolo aberto do Antigo Testamento. E o livro aberto em Apocalipse, capítulo 10, é o livro de Apocalipse do Novo Testamento. Assim, o livro aberto em Apocalipse 10 não é o rolo de um livro de Ezequiel. E agora que João recebeu e comeu, então esse livro está no estômago de João. Esse livro não está mais nas mãos de Deus, ou nas mãos de Jesus, ou nas mãos do anjo. Mas a única pessoa que comeu este livro é o novo João. Assim, se essa palavra é a mais preciosa, a palavra da vida eterna, o segredo do céu, então, creio que todos os povos do mundo deveriam procurar o pastor que comeu este livro e ouvir a palavra da revelação. Novo João transmite as palavras da revelação que ele comeu àqueles que estão no meio do pecado
cativos pelo diabo. A razão de dar a revelação foi para mostrar aos servos e transmitir, não é? A obra da colheita começa com a proclamação do evangelho do cumprimento das palavras dessa profecia. É para testificar a palavra da revelação que ele recebeu ao povo escolhido que está em catividade e ceifar os 144.000 e grande multidão em branco das 12 tribos nessa terra. Esse servo de Deus, as 12 tribos, são o novo reino e novo povo criado pela colheita e selagem dos nascidos da semente de Deus. Jesus, na primeira vinda, como prometido em Jeremias capítulo 31, semeou a semente em Mateus capítulo 13, prometeu o tempo da colheita e por cerca de 2000 anos pregou. E agora chegou a hora do cumprimento do Apocalipse. As 12 tribos foram colhidas de acordo com Apocalipse capítulo 14 e selados com as palavras da revelação do Novo Testamento. Essas 12 tribos são a família nascida da semente de Deus e são o propósito da criação de Deus. Eles são o novo reino e novo povo de Deus, criados após 6.000 anos. O propósito de Jesus carregar a cruz, derramar seu sangue, o martírio dos profetas e apóstolos, as profecias registradas nesse livro, 66 livros da Bíblia, tudo isso foi para criar os servos de Deus, as 12 tribos. Muitos cristãos hoje dizem que temem a Deus com os lábios, mas seus corações e a vida de fé estão longe de Deus. Há várias denominações antes da revelação da profecia, e porque elas não conhecem a revelação, ensinam com os mandamentos dos homens. Ainda hoje, visto que o Apocalipse capítulo 5 do Novo Testamento estava selado, se ensinavam com os mandamentos dos homens, que é uma interpretação arbitrária. Portanto, não podiam conhecer o verdadeiro Deus e nem entrar no reino dos céus e na vida eterna. Somente através do pastor prometido, novo João, que recebeu a revelação do Novo Testamento, podemos conhecer o verdadeiro Deus e entrar no reino dos céus e na vida eterna. O pastor prometido, que comeu o livro, tornou-se o mensageiro de Jesus e foi às igrejas para testificar o que viu e ouviu e as palavras do livro. Mas não é qualquer um que pode ser pastor prometido. Para receber o que foi prometido em Apocalipse capítulo 2 e 3 e se tornar o pastor prometido nos 4 evangelhos do Novo Testamento e Apocalipse, ele certamente deve lutar e vencer o inimigo como Jesus. O pastor prometido que é escolhido na hora do cumprimento das palavras da profecia é aquele que viu e ouviu todos os eventos de todo o livro de Apocalipse e que conhece as realidades. Em Apocalipse capítulo 5, diz que o livro estava selado com 7 selos e não existia ninguém no céu ou debaixo do céu que podia saber. Então, quem realmente vai saber esse livro? Primeiro, Deus que escreveu esse livro saberá, não é? Segundo, Jesus, por vencer, abriu esse livro e cumpriu tudo segundo as palavras. Então, Jesus também saberá, correto? Terceiro, aquele que recebeu e comeu o livro em Apocalipse capítulo 10, saberá. Como ele viu e ouviu tudo que se cumpriu, é natural que quem comeu o livro saiba. E quarto, as palavras de Apocalipse são o selo de Deus. E os 144.000 das 12 tribos que foram seladas em seus corações também saberão. E quinto, a multidão em branco, cujos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, também conhecerá. Quem comeu o livro de Apocalipse capítulo 10 é apenas uma pessoa. Então, se essas palavras são o alimento da vida eterna, se são o segredo do céu, se há vida nelas, então, creio que todos os povos do mundo
deveriam vir e aprender do pastor que comeu esse livro. Esse pastor foi enviado como mensageiro de Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Sim, você leu bem. Está registrado o processo da criação das 12 tribos pelo mensageiro de Jesus, o pastor que recebeu o livro aberto, certo? É o processo de criação de um novo reino e novo povo. E Jesus o alimentou com o livro aberto ao pastor prometido em Apocalipse capítulo 10. Assim como em Apocalipse 22, versículo 8 diz: Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Jesus fez ele ouvir e ver ao seu lado o cumprimento das palavras da profecia de Apocalipse capítulos 1 a 22. Porque Jesus mostrou ao novo João. A razão é Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Ele fez dele o mensageiro de Jesus para dar testemunho concernentes às igrejas. Eu sei que todos os preciosos pastores, seminaristas e crentes em todo o mundo estão ouvindo o seminário de Apocalipse e seminário elementar, seguido pelo testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulos. Então, não foram cumpridas essas palavras de acordo com o Apocalipse? Não haverá ninguém que vai poder dizer: eu não ouvi a nova aliança, as profecias do Apocalipse e seu cumprimento hoje. Vamos dar uma olhada no processo da criação das 12 tribos, o novo reino e novo povo, através do pastor prometido em Apocalipse capítulo 10. Primeiro, aparece o filho nascido da mulher, vestido com o sol, em Apocalipse capítulo 12, e seus irmãos. Diz que eles lutaram e venceram o grupo do dragão com o sangue de Jesus e a palavra do testemunho, certo? Apocalipse 12, versículo 10, diz: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. O agora aqui se torna o ponto da vitória na luta contra o grupo do dragão. O importante é vencer. Só então o templo do tabernáculo do testemunho passa a existir em Apocalipse 15, que é o reino de Deus. Esse reino, o templo do tabernáculo do testemunho, é construído pelas pessoas que lutaram e venceram o grupo do dragão em Apocalipse capítulo 12. É o lugar que testemunha os eventos de todo o livro do Apocalipse. E porque é onde Deus habita, se torna o lugar que todas as nações vêm e adoram. E aqueles que venceram em Apocalipse 12 são as testemunhas do templo do tabernáculo do testemunho em Apocalipse 15. Se tornam as taças da ira de Deus e derramam a ira em Apocalipse 16. Agora, vamos olhar Apocalipse capítulo 16. Deus fez desses vencedores as taças da ira e fez conter a ira de Deus neles e derramou sobre os traidores que adoraram a besta e foram levados ao cativeiro em Apocalipse 13, e sobre os destruidores o reino da besta e seu trono. Assim, o conteúdo das taças é o julgamento dos traidores e destruidores. E depois acontece o julgamento da Babilônia, o reino dos demônios, em Apocalipse capítulo 17 e 18. Em Apocalipse capítulo 17 e 18, a Babilônia, o reino dos demônios, que enganou todas as nações com o vinho da prostituição, é julgada. Esse vinho da prostituição é a comida do diabo e mandamento dos homens. Os mandamentos dos homens não têm vida neles. É por isso que a palavra da revelação é dada e o salva da morte para a vida. Porque esse julgamento da Babilônia é importante. É porque os eventos de Apocalipse capítulo 19 ocorrem após o julgamento da Babilônia. Sim,
O banquete de casamento do Cordeiro é realizado em Apocalipse capítulo 19. A maior bênção para nós, os crentes, é participar do banquete de casamento do Cordeiro, não é? Neste lugar, há o vencedor que lutou e venceu o inimigo em Apocalipse capítulos 2 e 3. E porque o vencedor está lá, as 12 bênçãos prometidas também estarão lá, não é? O verdadeiro alimento da salvação, o maná escondido, a pedra branca e até a autoridade do cetro de ferro. Isso não é tudo. Deus, Jesus e o reino do céu vêm todos aqui. Portanto, devemos fazer da palavra o nosso caminho para encontrar essa casa do banquete do casamento do Cordeiro, onde Deus, Jesus e o novo João, o pastor prometido do Novo Testamento, estão presentes. Caros pastores, seminaristas e crentes em todo o mundo, o que devemos fazer quando Deus abre sua palavra e nos mostra todas as evidências no tempo determinado? Devemos perseguir como os israelitas fizeram na primeira vinda? Não. Oro em nome de Jesus para que todos vocês tenham fome e sede da justiça e se tornem preciosas famílias de fé no mundo que recebem todas as palavras da revelação. Agora, vamos concluir. O pastor prometido na primeira vinda era Jesus. Somente através da revelação do Antigo Testamento de Jesus entrava no céu e vida eterna. E o pastor prometido na segunda vinda é o novo João. Quando Jesus, que retornou, transmite as palavras da revelação do Novo Testamento através do novo João, aqueles que aceitarem essa palavra nos seus corações poderão entrar no céu e na vida eterna. Agora, o segundo conteúdo. Qual é a razão para dar o Novo Testamento e as profecias de Apocalipse hoje? Isso é, para capturar o dragão, eliminar o pecado e a morte e dar a vida eterna no reino de Deus. Em nome de Jesus, oro para que você e eu encontremos o pastor prometido do Novo Testamento, o novo João. Ouçamos as palavras da revelação, entendamos e entremos na esperança do céu e da vida eterna. Espero que você ouça a palavra de hoje repetidamente, entenda e faça do tesouro de Deus o seu. Agora, por fim, vamos gritar juntos no sentido de nos tornarmos um em Deus, Jesus e na palavra. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Sim, agora que terminamos, vamos orar. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Deus Pai, muito obrigado por seu grande amor e graça, principalmente por permitir abrir o seminário online e compartilhar o seminário de Apocalipse, o seminário elementar, seguido agora pelo testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento, por capítulo para todo o mundo. Pai, preciosos pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo estão ouvindo essa palavra da revelação. Então, por favor, dê-lhes ouvidos para ouvir e corações para entender, e permita que nos tornemos um em Deus e na palavra desta revelação. Hoje, tivemos a lição intermediária 4 sobre o livro selado e a revelação do Antigo e do Novo Testamento. Deus Pai, por favor, permita-nos encontrar o pastor prometido do Novo Testamento, ouvir e compreender todos os testemunhos da revelação do Novo Testamento, para que possamos nos tornar protagonistas do reino dos céus e da vida eterna. Muitas horas foram testemunhadas por meio desses seminários e ainda há mais a ser repassado. Deus Pai, por favor, abençoe as circunstâncias e situações das pessoas do mundo que estão ouvindo essas palavras até o final do seminário. E permita que todos ouçam a tua palavra, as entendam e venham diante do Senhor. Agradecemos por todas as suas palavras
e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o final. O título da lição de hoje é o resultado daqueles que guardaram a aliança e daqueles que não fizeram. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre a aliança entre Deus e o povo escolhido e o resultado dessa aliança. Se for um crente que conhece essas palavras, não deveria guardar a aliança com certeza? Mas o povo escolhido que fez a aliança com Deus na Bíblia, guardaram bem a aliança? Aqueles do Oriente e do Ocidente que se assentam no céu são aqueles que guardaram a nova aliança. Qual é a realidade dessas pessoas? Como vocês viram no vídeo, o seminário da próxima vez será a lição intermediária 5, o resultado daqueles que guardaram a aliança e daqueles que não. O horário do seminário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Então, certifiquem-se de participar, espero que possamos entrar juntos no reino do céu. O seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo, através do canal oficial de Shincheonji no YouTube. Inúmeros pastores e seminários mostraram grande interesse no seminário do Apocalipse, que durou até dezembro passado. Eles estão correndo para se unir a Shincheonji, Igreja de Jesus, assinando os MOUs. Shincheonji está aberto para todos que anseiam pela palavra. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais dúvidas ou perguntas sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e sua doutrina, entre em contato com o número do representante de cada tribo mostrado na tela. Ficaremos contentes de responder às suas perguntas em detalhes. Vamos terminar o seminário com a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Isso conclui o seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Obrigada a todos que se juntaram a nós.